Fala Simples, beleza? Meu nome é Washington Ribeiro, seja muito bem-vindo ao canal Simples Excel. No vídeo de hoje a gente vai estudar sobre uma função muito conhecida do Excel. Se você já ouviu falar de Excel, bem provável que você já ouviu falar sobre o PROC-V. Essa função, apesar de ser muito poderosa, vou mostrar para você que é muito simples de se fazer, ok? Bora para a prática. Bom, para exemplificar a função PROC-V, trouxe aqui para a gente uma tabela de cadastro de funcionários, onde eu tenho a matrícula, o nome, a data de admissão e o setor desse funcionário. Bom, para a gente entender a PROC-V, a primeira coisa que a gente precisa entender é em qual caso eu vou utilizar a função. O Excel ele tem várias funções, então a maioria das pessoas elas ficam em dúvida em qual função eu devo usar, em qual caso eu devo usar a função. E a PROC-V ela é utilizada no seguinte caso: quando você tem uma informação e você quer retornar dados com base nessa informação. Aqui no nosso exemplo, a gente tem a matrícula e a gente quer retornar o nome, data de admissão e setor com base nessa matrícula. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu tenho que fazer para utilizar uma função no Excel é o sinal de igual. Então, eu coloco igual, nome da função, que no nosso caso é a PROC-V, abro parênteses, e aqui o Excel ele vai me trazer os parâmetros ou argumentos que ele precisa para funcionar. A primeira coisa que o PROC-V precisa para funcionar é o valor procurado. O que é o valor procurado? É a informação que eu vou usar para retornar os dados que eu preciso. No nosso caso, eu vou utilizar a matrícula, então eu clico aqui na matrícula, coloco o ponto e vírgula, e aqui ele já vai me mostrar o segundo parâmetro, que é a matriz tabela. O que é a matriz tabela? É onde estão os dados que eu quero. Então, vou selecionar toda a nossa tabela. E aqui ele vai mostrar o número índice da coluna. O que é o número índice da coluna? É a coluna que eu quero retornar a partir da primeira. Então, essa aqui é a primeira, essa é a segunda. Eu quero retornar o nome, então é a segunda coluna. Vou colocar aqui o número 2, ponto e vírgula. E aqui, por último, ele pede o tipo de correspondência, aproximada ou exata. Se eu escolher aproximada, quando eu digitar uma matrícula ou uma matrícula parecida, por exemplo, 2501, 2501, ele vai tentar me retornar o nome. Se eu colocar exata, ele só vai me retornar o nome se eu colocar a matrícula certinho. Então, como aqui a gente está trabalhando com matrícula, o ideal é a gente utilizar a correspondência exata. E aqui ele me insere falso, informando que é o tipo de correspondência exata. Eu posso fechar parênteses e pressionar Enter, ok? Então, aqui ele já me trouxe o nome Helena, 2508, é a matrícula dela, tá aqui. Então, ele já retornou correto. Vamos fazer mais uma vez para a gente fixar. Primeiro eu começo com igual, nome da função, PROC-V, abro parênteses, valor procurado. Qual dado que eu vou utilizar para retornar a data de admissão? Vai ser a matrícula novamente. Ponto e vírgula, matriz tabela. Aonde estão os dados que eu quero retornar? Os dados estão aqui. Ponto e vírgula, e em qual coluna que eu quero agora retornar? A admissão, ela é a coluna 1, 2, 3, correto? Terceira coluna. Então, eu vou digitar o número 3, ponto e vírgula, duplo clique em correspondência exata, fecho parênteses e pronto. Data de admissão ela não está formatada, eu venho aqui em formato de números e coloco data abreviada. A data de admissão da Helena é 10/9/2020. Conferindo, está correto. Por último, a gente vai fazer o setor, mesma coisa, igual PROC-V, abro parênteses, valor procurado. Qual que é a informação que eu vou utilizar para retornar o setor? É a matrícula. Então, clico aqui na matrícula, ponto e vírgula, matriz tabela. Onde estão os dados que eu quero retornar? Estão aqui. Ponto e vírgula. E qual que é o número índice da coluna? O setor está na coluna 1, 2, 3, 4. O setor está na coluna 4. Então, coloco o número 4, ponto e vírgula, 2 cliques em correspondência exata, fecho parêntese e o setor da Helena é o financeiro. Ok? Então, é assim que a gente utiliza o PROC-V. Apesar de ser uma função muito poderosa, ela é bem simples de se fazer. A primeira coisa que você tem que informar é qual que é o valor procurado, ou seja, qual a informação que você vai utilizar para retornar os dados, no nosso caso é a matrícula, aonde está
os nossos dados, que é a matriz tabela. Os nossos dados estão aqui. Número e índice da coluna. Qual coluna que você está retornando? No caso do nome, é a coluna 2. 1, 2. E, por último, tipo de correspondência. No nosso caso aqui vai ser falso, para que a gente digitando a matrícula retorne o nome correto. E é somente pressionar o Enter e o Excel já retorna, ok? Espero que eu tenha conseguido simplificar para você, que esse é o objetivo do nosso canal, é ensinar o Excel de forma simples. Se você ficou com alguma dúvida, se quer ver outras funções, deixa aí nos comentários. Lembrando que eu vou deixar essa planilha aqui para você fazer o download na descrição, ok? Se você ficou até aqui, não deixe de se inscrever, de compartilhar o nosso vídeo. Muito obrigado e até a próxima.